Fala pessoal, vocês estão no canal Sávio Explica e o jogo de hoje é Vast, As Cavernas de Cristal. Vast, As Cavernas de Cristal é um jogo de 2016 dos autores Patrick Leder e David Somerville, publicado aqui no Brasil pela Grok Games, certo? Em Vast nós estaremos numa caverna, certo? Onde habita um antigo dragão que pretende, esse dragão está lá adormecido há muitos séculos e pretende acordar, sair da caverna para espalhar terror e destruição pelo mundo lá fora. No entanto, a cavaleira irá tentar entrar na caverna para impedir o dragão, certo? Com o objetivo de matar o terrível dragão, mas a caverna não é habitada apenas pelo dragão. Existem também goblins que não gostam nem um pouco de ser incomodados e vão tentar, por isso, matar a cavaleira. E no meio disso tudo, enquanto goblins, cavaleira e dragão estão lá brigando dentro da caverna, um ladrão, que não tem nada a ver com a história, está tentando coletar tesouros, certo? Então, Vast é um jogo, quem acompanhou aí o nosso Instagram, quando nós fizemos o vídeo sobre Root, né? Ele é um jogo, assim como o Root, hiperassimétrico. O que quer dizer isso? Jogos assimétricos são aqueles jogos onde cada jogador joga de uma forma ligeiramente diferente. Geralmente jogos onde cada jogador interpreta um personagem, por exemplo. Cada um tem um poderzinho especial que vale apenas para ele. Só que, no entanto, o autor do Vast, né, os autores do Vast, resolveram extrapolar, levar aí até o limite, o último limite, essa assimetria, de modo que cada jogador vai jogar de uma forma muito diferente, tão diferente que é praticamente como se fossem vários jogos diferentes acontecendo na mesa ao mesmo tempo, certo? Inclusive os objetivos dos jogadores são diferentes, como a gente vai explicar ao longo dessa série de vídeos, porque vai ser uma série, assim como foi lá com o Root. Nós vamos ter esse vídeo aqui para explicar as regras gerais e em seguida vamos ter vídeos para explicar as regras de cada um dos personagens, certo? A cavaleira, os goblins, o dragão, a caverna, porque sim, a caverna é um personagem jogável nesse jogo, e o ladrão. Como eu disse lá no vídeo sobre Root, eu vou fazer aqui o mesmo comentário, né? Que essa extrema assimetria, onde cada jogador joga de uma forma totalmente diferente, é o grande atrativo do jogo. É aquilo que quando você vê, você se interessa imediatamente pelo jogo por causa disso. Desperta a atenção, a curiosidade, certa genialidade que o autor teve, os autores tiveram, para fazer esse jogo dessa forma extremamente assimétrica. Só que, por outro lado, também é o seu grande problema, porque se você vai ensinar esse jogo para um grupo novo de jogadores, você tem que praticamente ensinar 5 jogos diferentes, um para cada jogador. Então, o que faz que muita gente até tenha vontade de adquirir o Vast, mas não faça por receio, né, desse problema. Ou até tem o Vast, mas ele fica encostado na prateleira, nunca bota para jogar por causa dessa dificuldade. Então o objetivo desse vídeo é justamente superar essa dificuldade, porque vai ser uma série de vídeos onde você vai poder combinar com seus amigos, né, no dia que vocês forem jogar. Todos eles assistem esse vídeo aqui, que é o vídeo onde nós vamos explicar apenas a preparação e as regras gerais, as poucas regras gerais que valem para todo mundo, e em seguida você manda para cada jogador apenas o link do vídeo referente ao seu respectivo personagem e chega todo mundo para jogar com as regras na ponta da língua, certo? Então Vast é um jogo que dá para jogar de 2 a 5 jogadores, aliás, de 1 a 5, né, ele também tem um modo solo, mas eu não vou falar muito sobre o modo solo aqui nesse vídeo, certo? Vamos falar só mesmo dos jogos a partir de 2 jogadores, certo? Se você estiver jogando com todos os 5 jogadores, você evidentemente vai usar os 5 personagens. Se você estiver jogando apenas com 4, o livro de regras sugere, e eu também, que você remova o ladrão, porque vocês vão ver o ladrão, ele praticamente não tem muita interferência na jogabilidade dos demais personagens. Você tirar o ladrão, os demais personagens continuam jogando da mesma forma, sem mudar nada. Se você estiver jogando apenas em 3 jogadores, o livro de regras também sugere, e eu também, que você remova a caverna, porque ao remover a caverna, bem, existem algumas diferençazinhas suaves que vão acontecer no jogo, mas basicamente o que acontece aqui, uma série de ações que normalmente seriam tomadas de maneira consciente
deliberada pelo jogador da caverna, passarão a ser jogados de maneira autômata e independente, assim, aleatória, pelos demais jogadores. Então, por exemplo, quando acontecer um evento, vocês obviamente vão ver isso com mais detalhes nos próximos vídeos, ao invés de o jogador da caverna escolher uma carta de evento para efetuar, o jogador que disparou o evento vai simplesmente puxar a primeira carta do topo do baralho, certo? Então, algumas ações que a caverna realizaria conscientemente passam a ser realizadas de maneira automática e aleatória pelos demais jogadores, mas no mais fica tudo inalterado, certo? Se você estiver jogando com apenas 2 jogadores, aí o livro de regras não sugere, dentre esses 3 aqui, que você escolha algum para retirar, certo? Ele tanto pode ser a cavaleira e o dragão, quanto a cavaleira e os goblins, quanto os goblins e o dragão. Em todos os 3 casos, existirão algumas adaptações nas regras que vão ser necessárias em virtude da ausência de um dos 3. Então, o livro de regras sugere aí que com apenas 2 jogadores você use qualquer um dessas combinações, certo? Qualquer um desses 2 personagens dentre esses 3 aqui. Mas tudo isso são apenas sugestões. O livro de regras lá no final, no anexo, traz todas as modificações, todas as adaptações das regras necessárias para você jogar com qualquer quantidade de jogadores em qualquer combinação. Então, se você estiver jogando em apenas 4 e ao invés de querer tirar a caverna, quiser tirar o dragão, pode sim, sem problema nenhum. Ou se estiver jogando em apenas 2 e quiser usar, sei lá, os goblins e a caverna, pode sim, sem problema nenhum. Isso são apenas sugestões, mas lá no final do livro de regras, ele vai trazer um anexo com todas as pequenas adaptações e modificações nas regras que vão ser necessárias para essas diferentes combinações de jogadores, tá certo? Então vamos começar aqui pela preparação. Você vai começar procurando essa ficha aqui, que tem o nome do jogo no verso, Vast. Ela é a ficha de entrada da caverna, certo? Tem essa escadinha aqui que mostra a entrada da caverna. Você vai colocá-la no centro da mesa. Você vai pegar as demais fichas. Veja, nós temos as fichas de cristal, são essas que tem esse ilustração aqui. São 9 ao todo. Nós temos as fichas de tesouro, de cofre, que são essas aqui, certo? Você vai deixar essas inicialmente de lado e vai pegar todas as outras, embaralhar, né? Sortear e colocar uma em cada direção aqui da ficha inicial, da ficha de entrada da caverna. Uma à frente e uma atrás, uma à esquerda e uma à direita, certo? Depois, em seguida, após fazer isso, você vai pegar as fichas que restaram e vai dividi-las em 3 montes iguais. Dessa forma aqui que a gente fez, certo? Não, na verdade, eles não ficam perfeitamente iguais. Vai ter uma pilha que fica com uma carta a menos. Uma ficha a menos, né? Então, você vai pegar essas fichas de cristal, vai colocar 3 delas em cada monte. Vai pegar essas fichas de cofre e vai colocar 2 delas em cada monte. Mas o detalhe é que as fichas de cofre só entram em jogo se o ladrão estiver em jogo. Se o ladrão não estiver, você simplesmente não coloca, ignora, guarda elas de volta na caixa, certo? Então você coloca em cada uma dessas 3 pilhas 3 fichas de cristal, 2 fichas de cofre, se o ladrão estiver presente. Em seguida você embaralha, muito bem embaralhado, cada uma das 3 pilhas separadamente, certo? Embaralha cada uma das 3 pilhas separadamente, certo? Embaralhar aqui a última. Não estou embaralhando muito bem, né? Pela gravação do vídeo, mas suponham que ela esteja sendo muito bem embaralhada. E em seguida, você empilha as 3 pilhas uma sobre a outra, sem embaralhar. Isso vai garantir que as fichas de cristal e as fichas de... Opa, não façam isso que eu fiz. Pelo amor de Deus, derrubei aqui a pilha. Pronto, fiz um pequeno corte aqui no vídeo para corrigir a atrapalhada que eu fiz, certo? Derrubando as fichas. Mas assim, fazer aquele embaralhamento daquela maneira vai garantir que as fichas estejam mais ou menos bem distribuídas, né? Mais ou menos no começo, no meio e no fim da pilha vai ter a quantidade semelhante de fichas de cristal e de fichas de cofre,
caso o ladrão esteja presente. Se estiver um jogador jogando com a caverna, tudo isso vai ser feito pelo jogador da caverna, certo? Mas caso não tenha, um outro jogador qualquer pode realizar. Da mesma forma, nós temos esses dois baralhos aqui, o baralho de eventos e o baralho de tesouros. Caso tenha um jogador jogando com a caverna, esses baralhos ficam de posse do jogador da caverna, mas caso não tenha, eles vão ser utilizados mesmo assim, ficam por perto, ao alcance dos jogadores. E pronto, basicamente essa é a preparação do jogo, ou melhor, a fase, a etapa da preparação, que não depende dos jogadores, certo? Aqui é geral, que vale para todo mundo. Então os jogadores vão escolher os seus personagens com que irão jogar, ou de comum acordo, ou por sorteio. E diferente de muitos outros jogos onde vocês já cansaram de me escutar dizendo aqui no canal, escolha o jogador inicial pelo método que você quiser, no Vast isso não ocorre, certo? A ordem vai ser sempre aquela que eu mostrei para vocês no comecinho do vídeo, certo? Primeiro a cavaleira. Nem existe o termo cavaleira em português, né? Mas foi como eles traduziram no manual, então vamos deixar assim mesmo. A cavaleira, depois os goblins, depois o dragão, depois a caverna e por último o ladrão. Se algum deles não estiver presente, você simplesmente remove quem não estiver presente e mantém os demais na mesma ordem. Por sinal, essa carta aqui que eu estou usando para representar a caverna é uma carta de referência que serve para lembrar os jogadores de que forma ocorre a expansão e o desmoronamento da caverna, que eu explico já já. Então, se o jogador da caverna não estiver presente, né, se não tiver um jogador com a caverna, você também deixa essa carta por perto para lembrar aos demais jogadores como funciona a expansão da caverna, certo? E o desmoronamento, que é o que nós vamos explicar agora, certo? Basicamente, para finalizar, as pouquíssimas regras gerais que o jogo tem. Todo o demais, como vocês verão, varia de jogador para jogador, então são regras específicas de cada jogador, certo? O que é que nós temos, então, de regras gerais para explicar ainda? Primeiro, revelar fichas escuras. Existem essas fichas que estão aqui viradas para baixo, certo? Com esse fundo na cor roxa escura, representam áreas da caverna ainda não exploradas, áreas da caverna que ninguém sabe ainda o que é que tem. Então, existem vários eventos durante o jogo que vão revelar essas fichas escuras, vão fazer a ficha escura, o que era desconhecido ali, passar a ser conhecido, certo? Por exemplo, quando a cavaleira se move até uma dessas fichas. Existem outros eventos que também têm essa mesma consequência, mas só para citar um exemplo aqui, quando a cavaleira se move em direção a uma dessas fichas escuras. A ficha escura é revelada. Então, como é que funciona a revelação de uma ficha escura? Primeiro, você vai direcionar a ficha. Essa ficha aqui, veja que ela não tem paredes em nenhum dos 4 lados, então meio que tanto faz a posição onde ela seja colocada. Mas existem algumas fichas, deixa eu ver se eu encontro alguma. Essa aqui, por exemplo, que ela tem parede de um lado e parede do outro, formando uma espécie de corredor. Vamos colocar aqui só para exemplificar. Digamos que na hora que a ficha foi revelada, ela estava nessa posição. Então veja que eu tenho uma parede batendo aqui. Essa ficha que tem a escada é a entrada da caverna. Então você sempre vai girar a ficha que acabou de ser revelada, de modo que ela se conecte à entrada da caverna. Você precisa traçar um caminho contínuo que saia da entrada da caverna e chegue até a ficha em questão. Quem decide de que forma vai posicionar é o jogador que revelou a ficha, certo? Desde que você consiga traçar esse caminho contínuo. Então, se você revelou a ficha, ela estava nessa posição, você tem que girar. Ok? Existem alguns, por exemplo, que as paredes fazem uma curva. Então, você decide se essa curva é para cima, é para baixo, certo? Você vai rotacionar a ficha que você acabou de revelar de maneira, desde que ela forme um caminho contínuo, saindo da ficha de entrada e chegando na ficha em questão, o próprio jogador é quem decide como vai posicioná-la, certo? Desde que respeite essa regra básica. Em seguida, depois de rotacionar a ficha que acabou de ser revelada para posicioná-la aqui corretamente, você vai preencher as bordas abertas. Toda borda de uma ficha que não tenha uma parede assim, que seja só nesse tonzinho de roxo escuro, é uma borda aberta, certo? Quem realiza isso é o jogador da caverna, se houver,
Vocês verão com mais detalhes quando eu explicar a regra da caverna. Mas se não houver jogador da caverna, o jogador da vez simplesmente puxa a primeira ficha aqui do monte aleatoriamente e coloca, fechando aqui essa borda aberta. Veja que nesse exemplo aqui nós temos apenas uma borda aberta, então ele vai posicionar apenas uma ficha aqui. Mas se for no exemplo anterior, por exemplo, nós tínhamos duas bordas abertas, aliás, desculpe. Então o jogador da caverna, se estiver presente, ou o jogador da vez, se o jogador da caverna não existir, é quem vai preencher, vai pegar fichas aleatórias aqui e preencher todas as bordas abertas, certo? Ao final da jogada, todas as bordas abertas devem estar preenchidas. Se houver, nesse caso específico aqui, da cavaleira se movimentando, ela sempre move apenas uma ficha de cada vez, mas existem outros efeitos que podem revelar várias fichas de uma vez. Então, se você for revelar várias fichas de uma vez só, você primeiro revela uma, faz o posicionamento dela antes de revelar a próxima, certo? Você sempre... E o jogador que está revelando é quem decide em que ordem faz isso, mas ele revela e rotaciona, né, e posiciona antes de revelar a seguinte, certo? E depois, no final, todas as bordas abertas vão ser preenchidas e depois você vai resolver os efeitos que vão acontecer ali em virtude dessas revelações que aconteceram. Vocês verão com detalhes nos próximos vídeos da série. Tudo isso que eu estou falando aqui ocorre enquanto a caverna não está desmoronando, certo? Isso aqui é justamente disso que fala essa carta de referência aqui. Ela está lembrando aos jogadores justamente disso que eu estou explicando nesse momento. Porque à medida que fichas de caverna vão sendo reveladas, novas fichas vão sendo colocadas aqui para tapar os espaços abertos e vai chegar um momento que essas fichas aqui se acabam, certo? E aí se inicia a fase do desmoronamento. O jogador gira essa carta de referência para o outro lado e aqui vai ter as instruções para o desmoronamento. Isso é mais ou menos o que determina o fim do jogo, certo? É o que determina o andamento do jogo. À medida que os jogadores vão realizando suas ações na caverna, ela vai se expandindo. Quando se acabarem essas fichas, na rodada seguinte, né, na vez do próximo jogador, inicia-se o processo de desmoronamento. No processo de desmoronamento vai funcionar da seguinte forma. Os jogadores não irão mais preencher as bordas abertas, certo? Vai abrir uma borda aqui e ela vai ficar aberta mesmo. Além disso, vão começar a ser retiradas peças da caverna. A caverna vai começar a encolher. Se houver um jogador da caverna, é ele quem escolhe as peças que vai retirar. Ele retira 3 de cada vez. Vocês verão isso com mais detalhes quando eu explicar o vídeo da caverna. Mas se não houver jogador da caverna, cada jogador, na sua própria vez, ao finalizar a sua vez, é quem remove 3 peças, certo? O jogador joga, remove 3 peças. Isso depois que iniciar a fase do desmoronamento. Existe uma série de outras consequências que acontecem também na fase do desmoronamento, que vocês verão com detalhes nos próximos vídeos, certo? As regras para você remover essas peças durante o desmoronamento são as seguintes. Você vai remover, primeiro, todas as fichas que tocam em apenas uma outra ficha. Então, você vê, tem alguma ficha no mapa que só está tocando em uma outra, pronto. Então, enquanto houver, você tem que tirar elas. Então, por exemplo, essa e essa. Apenas quando não houver mais nenhuma ficha que esteja tocando em apenas uma outra ficha, é que você pode remover fichas que estejam tocando em 2 outras, certo? Então, por exemplo, aqui eu teria que remover essa, que está tocando apenas em uma, só depois eu removeria, por exemplo, essa, que está tocando em 2. O jogador que remove é quem escolhe qual vai remover, mas seguindo sempre essa regra de ouro, de que enquanto houver fichas que toquem em apenas uma ou outra, você remove ela, só quando não houver mais é que você remove aquelas que tocam em 2, certo? E a ficha inicial, essa ficha de entrada, que tem a escadinha, nunca pode ser removida. Uma outra regra é que se houver uma ficha de cristal, ela deve ser removida primeiro, certo? A primeira regra é essa. Primeiro remova as fichas que tocam em apenas uma outra ficha, só quando não houver mais nenhuma é que você pode remover as fichas que tocam em 2. No entanto, dentro de cada uma dessas categorias, digamos assim, você vai ver, se houver alguma ficha que tem um marcadorzinho desse, que é o marcador de cristal, você deve removê-lo primeiro, certo? Primeiro você remove as fichas que tem um marcador de cristal e depois é que,
Quando não houver mais nenhum, é que você começa a remover as outras. E por que essa importância dos cristais? Porque na fase do desmoronamento, quando 5 fichas de cristal forem removidas, o jogo acaba. Se houver um jogador com a caverna, é ele quem ganha. Se não houver um jogador com a caverna, ninguém ganha. O jogo termina sem vencedor. Quando 5 fichas de cristal forem removidas nesse processo de desmoronamento, certo? Inclusive, se você vai, nesse processo de desmoronamento, você vai remover uma ficha dessas que ainda está oculta, você tem que antes, no ato de remover, né, você confere se ela era ou não uma ficha de cristal, porque ela vai entrar nessa contabilidade das 5, que quando 5 fichas de cristal forem removidas, o jogo acaba. Com vitória da caverna, se a caverna estiver jogando, com vitória de ninguém, se a caverna não estiver jogando. Por último, para finalizar aqui esse vídeo de regras iniciais, vamos falar de conectar o mapa. Existem alguns poderes de alguns jogadores que podem fazer fichas do mapa serem removidas, certo? Isso não é o caso do desmoronamento, porque no desmoronamento ela vai sendo sempre removida de fora para dentro, graças àquela regra que eu acabei de explicar, de que você tira primeiro as fichas conectadas a apenas uma peça e só depois é que tira as fichas conectadas a 2. Então, se você é bom aí de matemática e de geometria, você vai entender que no caso do desmoronamento isso não ocorre. Mas existem alguns outros poderes, alguns outros efeitos que vocês verão aí ao longo da série de vídeos que podem fazer uma determinada ficha ser removida e quando isso acontece, criar um buraco que desconecta o mapa. Então, quando isso acontecer, você, graças à remoção de uma ou mais fichas, ficar com um mapa, 2 mapas separados, digamos assim. Então, o que é que você deve fazer? Antes de qualquer outra coisa, antes de posicionar novas fichas, antes de tapar os buracos abertos, você deve reconectar o mapa, certo? Então, o jogador vai escolher um dos 2 ou 3 pedaços do mapa que estão ali desconectados e vai movê-lo em uma direção, na horizontal ou vertical, certo? Até que o trecho desconectado toque no outro, certo? Os trechos voltem a se conectar. O jogador escolhe qual é o trecho que ele vai mexer e qual é o que ele vai deixar parado. E o jogador também escolhe em qual direção esse movimento vai acontecer. E aí ele faz o movimento até que os trechos voltem a se conectar, certo? Se você tiver 3, 4 trechos diferentes separados, você repete esse processo quantas vezes for preciso, na ordem que você quiser, até que o mapa volte a estar conectado. E só depois disso é que você vai ter o preenchimento das saídas abertas, como acontece normalmente. E pronto, basicamente essas são as regras gerais que todos os jogadores vão precisar saber para poder jogar. E todo o restante vão ser regras próprias que se aplicam a cada jogador. No manual de regras ele também menciona a questão do movimento forçado, que vai acontecer situações onde a peça de um jogador vai ser forçada a se mover durante a vez dos outros, né? Um outro jogador causa algum efeito que faz a sua peça se mexer contra a sua vontade. E aí existem regras específicas como cada uma dessas peças pode se mexer. No manual de regras ele colocou isso dentro das regras gerais, mas eu vou explicar ao explicar as regras individuais de cada jogador, tá certo? Então é isso, esse foi o nosso primeiro vídeo da série explicando as regras gerais do Vast. Nos próximos vídeos nós vamos explicar como é que se joga com cada um dos personagens. Valeu!